Olá, tudo bem? Como você está hoje? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Sueli Oliveira e estou aqui para compartilhar com você mais um vídeo. Estou aqui para compartilhar com você as boas novas de salvação do nosso Jesus. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, pois eu tenho algo do coração de Deus para o seu coração nesse momento. O Senhor colocou em meu coração falar com você neste momento através da parábola do juiz iníquo. Eu acredito que o Senhor, Ele falará grandemente ao seu coração nesse momento. Se você quiser acompanhar, se você quiser conferir aí na sua casa, essa parábola ela se encontra no Evangelho que Lucas escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. O Senhor Jesus, Ele traz esta parábola para os seus discípulos para orientá-los sobre o dever de sempre orar e nunca desanimar. E é sobre isso que eu quero falar com você neste momento. A minha mensagem tem por título que a oração, ela traz resultados. Jesus, ele começa essa parábola dizendo assim, que numa certa cidade havia um juiz que ele não temia a Deus e nem respeitava aos homens. E diz também que nesta mesma cidade havia uma viúva que sempre ela o procurava para que ele pudesse fazer justiça contra o seu inimigo a seu favor. Mas diz que por um tempo esse juiz não quis ouvi-la. Sempre quando ela a procurava, ele a ignorava. Até que certo dia ele para e pensa e diz assim: tá certo que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, mas esta mulher tem me incomodado tanto, frequentemente, que irei fazer justiça por ela. Então, esse juiz, ele faz justiça por esta mulher. E Jesus, ele continua dizendo assim: se esse juiz, que é mau, que é iníquo, ele fez justiça por esta mulher, por esta viúva, imagina o que o nosso Deus, imagina o Deus que é justo, o justo juiz, fará pelos seus filhos que o clamam dia e noite, mesmo que ainda a resposta pareça tardia. O Senhor, ele julgará a sua causa no momento certo. E o Senhor termina essa parábola dizendo assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé sobre a terra? Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 17, antes de entrarmos no capítulo 18, nós vamos ver que Jesus ele está falando ali com os seus discípulos acerca dos últimos dias, dos sofrimentos
que os seus seguidores enfrentariam quando esses dias chegassem. E Jesus, ele começa o capítulo 18 orientando os seus discípulos sobre o dever de orar sempre, sem desanimar. Tem sido muito difícil para mim estar preparando a mensagem, a palavra, para mim estar trazendo para você. Eu tenho uma criancinha, um bebezinho de 1 ano e 8 meses, e durante todo o dia aquela correria. Quem tem filhos pequenos sabe o que eu estou falando. E nesta madrugada eu levantei para orar, para colocar diante do Senhor a sua vida que está me assistindo neste momento. Eu pedir ao Senhor, Senhor, que onde esse vídeo chegar, meu Deus, que a pessoa que ouvir, Senhor, esse vídeo, que o Senhor possa ter de forma especial, ó Pai, uma bênção para ela. E o Senhor falou muito grandemente ao meu coração através dessa mensagem. Eu aproveitei esse momento de silêncio, onde tudo está parado, onde tudo está quieto. É o melhor momento para podermos falar com Deus e Ele falar conosco. E o Senhor, Ele falou ao meu coração de forma grandiosa, de forma que o meu coração se encheu de alegria quando eu senti que Deus falava comigo pela madrugada. Quando eu estudava essa palavra, eu sentia Deus falando comigo assim: fala com a minha igreja, fala com os meus filhos que me busquem através da oração. Nós vemos que anteriormente, no capítulo 17, o Senhor fala com seus discípulos acerca das dificuldades que eles passariam nos últimos dias. E por isso à frente o Senhor os adverte a respeito da oração. E Deus falava comigo, Deus falava ao meu coração: fala com a minha igreja, que me busque em oração. Me busque em oração. O Senhor me deu esta palavra do servo iníquo para mostrar a perseverança desta viúva. O Senhor, Ele compartilha esta parábola para os seus discípulos, para dizer para eles que quando esses dias chegarem, esses dias difíceis, que eles deveriam, como esta viúva fez, permanecer fiel, permanecer perseverante na oração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o nosso justo juiz. E Deus, Ele tem ouvido as suas orações desde quando você o busque. Você tem buscado ao Senhor. Nós sabemos que dias difíceis nós já temos passado, mas você tem perseverado, você tem sido perseverante na oração. O Senhor, Ele diz para você: busque ao Senhor por mais tempo. Deixe de lado um pouco o celular, a televisão, tudo aquilo que tem te chamado a atenção, que tem servido de entretenimento para você, e volte um pouco para o Senhor. Volte a clamar ao Senhor enquanto há tempo.
esse é o tempo. Essa é a hora de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Jesus disse para os seus discípulos assim que, por mais que às vezes o Senhor ele demore com a resposta, mas ela virá. Talvez, às vezes, se ela ainda não chegou, aquela resposta de algo que você tem clamado ao Senhor, talvez ainda não é o momento, ou talvez não é aquilo que Deus tem para você, por isso que Ele ainda não respondeu. Mas como essa viúva, ela perseverou em ir constantemente procurar aquele juiz, não desista, não mede esforços para buscar a face do nosso Deus. O Senhor, Ele falava no meu coração: fale com a minha igreja que me busque. Fale com a minha igreja que persevere de joelhos. Persevera, igreja do Senhor, povo escolhido por Deus. É tempo de nós orarmos. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor em oração, em jejum, em clamor pelas madrugadas. Porque virão tempos difíceis que, se nós não estivermos na presença do Senhor, nós não vamos aguentar. Nós não vamos resistir quando o vento bater, quando a tempestade vier. Nós vamos cair, porque nós não estamos fortalecidos na rocha que é Jesus. Ore mais, busque mais ao Senhor, tire tempo para Deus. Outro dia eu pedi ao Senhor: Senhor, dai-me tempo para te buscar. O Senhor disse para mim que eu deveria pedir a Ele disposição, porque tempo é a gente que faz. O nosso tempo é nós que fazemos. Ontem, durante todo o dia, eu não tive tempo para preparar esta mensagem, mas pela madrugada eu fiz o meu tempo. O Senhor, Ele ouve a oração. Ele ouve a oração daquele que o busca. O Senhor quer que você busque a Ele. Tire forças de onde você acha que não há mais. Mesmo que você ache que a resposta do Senhor não está vindo, ou que ela não virá, creia que no momento certo o Senhor, Ele trabalhará por você. O Senhor diz que se aquele homem, aquele juiz que era mau, julgou a causa daquela mulher, imagine Deus. Aquele homem, ele agiu a favor daquela mulher movido por um sentimento egoísta, por um sentimento que beneficiaria a ele. O Senhor, Ele age por mim, Ele age por você, movido por um sentimento de amor. Porque o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele não mandou Jesus para morrer por nós em vão. Ele mandou porque o seu amor por nós é muito grande. Jesus, Ele termina essa parábola dizendo assim: será que quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé sobre a terra? Jesus, Ele sabia dessa resposta, mas Ele fez essa pergunta. Ele fez para mim, Ele faz para você, para deixar como reflexão.
neste momento? Será que quando Jesus voltar, Ele ainda achará fé? Porque é as nossas orações, é a nossa busca, é a nossa vida com Deus é que nos traz fé, é que nos traz confiança de tudo aquilo que Deus irá fazer na nossa vida. Se não há oração, se não há vida com Deus, não há fé. A nossa fé, ela é aumentada, ela é multiplicada quando nós buscamos a Deus. Quando nós nos derramamos por inteiro e dizemos: Senhor, está em tuas mãos. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que tudo o Senhor fará. Mais à frente, o Senhor dá outra parábola de 2 homens com 2 orações contrárias. Um se exalta na oração e o outro se humilha. Jesus ele fala essa parábola para dizer para os seus discípulos que nós devemos saber orar. Se você não sabe, peça ao Senhor: Senhor, me ensine a orar. Nós devemos pedir as coisas certas para o Senhor. Às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós não sabemos pedir a Deus. Às vezes somos movidos de sentimentos, de desejos egoístas. E o Senhor, Ele não ouvirá esse tipo de oração. Ele não nos atenderá nesse tipo de oração. Então, diante disso tudo, persevere em oração, porque dias virão que só ficaremos de pé se constantemente nós estivermos de joelhos diante de Deus. E como a nossa palavra, ela está falando sobre a oração, então de forma alguma eu poderia terminar esse vídeo sem orar pela sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu creio que Deus já está fazendo uma grande obra no seu coração. E muito mais o Senhor ainda fará. Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, eu te exalto e te glorifico, porque o Senhor é Deus, o Senhor é único, o Senhor é verdadeiro, e não há outro Senhor além de ti, nem no céu, nem na terra, no qual nós podemos confiar e nos entregarmos sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Oh Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada vida, onde esse vídeo alcançar, Senhor. Onde ele for, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar fazendo uma grande obra na vida desta pessoa. Que o Senhor possa agora, meu Deus, estar trabalhando, estar repreendendo todo o mal, Senhor, nesta família, no meio, Senhor, da sua parentela. Oh, Senhor, repreenda agora. Em nome de Jesus, meu Pai, quebra todo o mal, todo o embaraço, toda obra maligna, meu Deus. Oh, Jesus, nós confiamos em Ti, pois sabemos que é do Senhor é que vem o nosso socorro. Não deixe, Pai, que nós venhamos nos esmorecer em Te buscar, meu Pai, diariamente, em todo o tempo. Ah, Senhor, abençoe, meu Pai. Abençoe em nome de Jesus cada um que me ouve nesse momento. No nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Eu quero que você compartilhe esse vídeo
compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, para que esse canal possa crescer e muitas vidas, muitas almas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. O Senhor, Ele te conhece e por você Ele tem que ser conhecido. Amém?